O cinema é tudo. O cinema é referência, o cinema é vida, o cinema é... Você aprende muito com o filme. E como qualquer outra arte, né? Eu acho que a arte traz isso. A arte nos ensina muito, não precisa ser uma pessoa letrada, inteligentíssima. Não, inteligente, eu acho que a inteligência não é necessariamente a pessoa estudar, né? A pessoa nasce inteligente, eu acho que isso vem muito do dom da pessoa. Mas é uma pessoa que não precisa ser estudada, não precisa, pode ser ignorante, no sentido de não ter nenhum tipo de trabalho escolar, vamos dizer assim. Ela vê um filme, ela vê uma obra de arte, ela se emociona. Porque ela tem um sentimento dentro dela, todos nós temos, que é uma emoção, né, que a gente vai, cada um tem a sua emoção, tipo de cada objeto toca em você de uma maneira diferente da outra. Então o cinema é mais uma obra artística que traz uma questão de discussão, que traz a política ali dentro, você conta uma história, você conta os pontos de vista daquele personagem, daquela história. Você se identifica, você se revolta, você embarca na história. Então, tudo isso vai trazendo o quê? Conhecimento para você. E conhecimento é tudo, né? Conhecimento é trazer repertório para você. Você fica uma pessoa mais antenada com o mundo. E o que é interessante do cinema é que eu posso ser um filme japonês, mas eu posso me apaixonar por aquele filme, não necessariamente, mas não necessariamente porque ele é do Japão, mas ele está trazendo questões humanas. Então, assim, no momento que a gente coloca questões humanas, e a questão humana é universal, ela pode vir do Irã, ela pode vir do Brasil, ela pode vir dos Estados Unidos, ela pode vir do Japão, da Coreia, não interessa. Então as pessoas às vezes têm preconceito com filmes de outras nacionalidades, mas eles não estão vendo que, ou não observaram ainda, o que a gente está discutindo é uma coisa muito maior que isso. A gente está discutindo o ser humano, como as pessoas reagem a um determinado episódio, reagem a uma determinada situação. Então, a emoção humana ela é igual para todo mundo. Então, eu acho que o cinema traz, né, toda obra de arte traz essa sensação. Claro que o cinema ele tem mais... não vou dizer, mas assim, eu não quero ferir nenhuma arte, mas o cinema ele é um compilado de várias artes, né? Quer dizer, ele está ali, que está trazendo, isso não quer dizer que uma obra, né, uma escultura não vai me emocionar. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez o Davi de Michelangelo, eu chorei, eu falei, jamais pensei que eu ia chorar vendo uma escultura, né? É aquela emoção de você ver cada veia do Davi, o olhar, sabe? Então aquilo ali vai te trazendo uma emoção que é única, né? E a minha é diferente da de vocês, a de vocês é diferente da minha, mas cada um tem um tipo ali, está mexendo você de uma maneira muito forte, pela experiência que você tem de vida, o que você já passou na sua vida e o que aquilo vai trazer de novo para você. Né? Quer dizer, é transformar. Eu acho que no momento que uma obra artística transforma a pessoa, ela atingiu o objetivo dela, que é mexer, né, com o ser humano, com o humano. Sim, né, a fotografia estática, porque na realidade o que é o cinema? Né? O cinema é a fotografia em velocidade, né? Quando o cinema, que é muito louco, né? As coisas passam muito rápidas, e o cinema nasce, né, da fotografia estática, que é o fotograma. Né? Então vem vários objetos óticos, né? O praxineptoscópio, o kinetoscópio, tem vários objetos óticos que trouxeram o cinema, né? Que foram precursores do cinema. Então, essa fotografia ela é fundamental. Atualmente a gente tem filme digital, né? A película está sumindo, não tem quase mais filmes feitos em película, que a película é uma película né, da fotografia. Atualmente a gente tem o digital, então o digital é frame, não é fotograma. Mas o cinema nasce da fotografia estática, né? Então essa fotografia, quando você acelera vários fotogramas ao mesmo tempo, 24 quadros por minuto, você tem um movimento.
Então, se não fosse a fotografia, a gente não estaria aqui falando sobre o cinema, né? Então é fundamental, né? Porque a fotografia traz, né, essa dinâmica do cinema e traz a emoção do cinema mais forte, porque aquela fotografia começa a ter movimento. E ao ter movimento, cria a ilusão de que é verdade, né? Então é muito, muito interessante essa questão da fotografia ligada ao cinema. Os irmãos Lumière tem muitas polêmicas, né, de que os irmãos Lumière inventaram o cinema, se foi, enfim, Thomas Edison. Então tem algumas brigas aí, mas quem é considerado mesmo, né, os dois, né, os irmãos Lumière, são considerados, né, quando eles fazem a projeção, porque na realidade eles criaram a sensação do cinema como espetáculo, né? Então você, no Café dos Caputinos, na França, 1889 mais ou menos, eles fizeram a primeira projeção para público. Então isso é considerado o nascimento do cinema, né? E que foi a famosa cena dos trabalhadores saindo do trabalho, né, da fábrica e do trem, né, onde as pessoas se assustavam porque achavam que aquele trem ia adentrar naquela sala. Então eles são, né, considerados os inventores do cinema espetáculo, né, o cinema como uma sala de espectadores. E são fundamentais, né? Aí depois vem a questão da linguagem também, porque eram filmes que eram caseiros, né? Eram os filmes que eles filmavam com bebês, com mães, o pessoal passeando nas praças, pessoas saindo do trabalho. E depois quem vem dar a linguagem clássica do cinema, né? Griffith, né, que também... porque o começo é tudo muito embolado, muito... tem vários cineastas ali que estão no meio dessa época, mas os considerados, né, mais importantes são os irmãos Lumière, Griffith, e que são os pioneiros, né, nessa saga do cinema. São gestos, né? O sentimento ele aflora, né? Assim, eu acho que no momento que você consegue, com som ou sem som, o som não vai facilitar necessariamente as coisas, né? Assim, eu acho que ele também dificulta porque o silêncio é muito importante no cinema. O silêncio fala muito. Então, no momento que você tem uma cena em que o silêncio é que vai dar o peso daquela situação, você vê a importância do silêncio e a importância, né, da não sonoridade daquele momento, daquela cena. Então, o cinema mudo ele vai trabalhar com gestos, ele vai trabalhar com sentimentos para aflorar, com a face sendo um objeto que vai transmitir para o espectador todo o sentimento daquela cena, né? Os movimentos corporais vão compor aquela cena e você acaba imaginando. E também tinha a questão de os filmes eram exibidos com pianistas na sala de cinema. Então a emoção vinha também por esses personagens, né? No caso os pianistas, que iam tocar nas sessões. Então já vinha ali uma busca, né, da trilha sonora para um determinado filme, mas um filme mudo, tem vários filmes atuais que não tem fala e que representam muita coisa. Eu acho que o cinema ele traz... Por que é sétima arte? Né? Porque ele traz todas as artes para dentro dele. E isso faz com que ele, né, tenha música, tenha poesia, tenha pintura, fotografia, teatro, tudo numa coisa só, né? Então, o cinema ele proporciona isso. Então, não é porque eu não estou falando, mas com o meu olhar
eu posso falar muita coisa, com o meu gesto eu posso falar muita coisa, né? Eu acho que o sentimento vai aflorando e o espectador vai vindo pela lágrima, pelos olhos. Quantos personagens famosos a gente conhece que com poucas falas, mas que falam muito, né? Eu acho que a gente tem que entender o cinema como um todo, né? Ele é uma arte que vai compor com todas essas artes e trazer a emoção que o espectador quer. O Charlie Chaplin é um gênio, né? O Charlie Chaplin, até hoje, você não tem uma pessoa como ele, né? E ator, mímico, cineasta, enfim, ele fazia tudo no filme, né? E de uma beleza absurda, né? Aquele palhaço que ele faz, né? O Carlitos, é uma beleza fundamental para todas as narrativas depois. Então, a gente vem com o cinema mudo, que não tinha sido inventado ainda, né, a questão do cinema sonoro, e o cinema mudo tem uma importância belíssima, porque você começa a ter ali a linguagem começa a se formar, né? Antigamente a câmera era parada, como está agora, né? Então era uma câmera parada e aí a história acontecia como se fosse um teatro, né? Porque você não tinha movimento de câmera. A câmera é o tempo inteiro estática e a historinha se passava aqui, uma entrada e saída de personagens. E depois você vai vendo que há necessidade de movimento de câmera, né? Que é o Griffith que coloca a câmera em cima de carro, e aí ele faz O Nascimento de uma Nação, que é o filme considerado clássico da narrativa clássica. Então, o cinema vai vendo a necessidade, né? A necessidade da câmera não ficar estática, da câmera também acompanhar o personagem, não só o personagem entrar e sair de cena. Mas a questão do Chaplin vai além disso, né? Ele vai de uma interpretação que é belíssima, ele vai de histórias muito tocantes, né? De histórias tristes, apesar de ele ser um palhaço, porque o Carlitos é um personagem farsesco, né? Um personagem engraçado, mas que conta todas as suas verdades, tanto na tristeza como na alegria. Então ele traz uma riqueza que até hoje eu não vejo alguém que seja tão genial quanto o Chaplin, no momento de diversidade, no momento... Aqui a gente tem todas as tecnologias, a gente tem todas as possibilidades de fazer um bom trabalho, e na época, com todas as diversidades, ou adversidades na realidade, ele fazia genialmente a história do Carlitos, né? Enfim, traz histórias com um fundo político muito grande também, mas sempre naquela, entre aspas, aquela comédia que na realidade é um grande drama, né? Porque assim, né, o cinema nasce, né, primeiramente, vamos dizer, na França, né, junto com... E paralelo a isso também existia cinema nos Estados Unidos, não é que não existia. Aliás, em vários países a coisa vai começando a aparecer o cinema, cada um com sua dificuldade e tal, mas está todo mundo ali contribuindo por essa nova invenção. Então, eu acho que, claro, que Hollywood só vai se tornar Hollywood, mas se você for ver já na década de 20, você tem uma organização muito grande em Hollywood, né? O próprio Chaplin, junto com Mary Pickford, que era atriz dele, e outras pessoas ali, né? Outros atores ou produtores, eles criam uma pseudo-indústria, né? Então, claro que a indústria, se você ver filmes da década de 30, antes da década de 40, você já tem grandes produções americanas, né, bem depois da década de 30, quando em 33 é o momento do filme sonoro, né? Então, você tem a Hollywood se formando, né? Vamos colocar a Hollywood como se fosse assim, uma empresa, né? Se formando desde cedo, quer dizer, tem uma organização muito grande, o mainstream começava a entrar
nessa indústria, e aí você vai se transformando numa potência. Né? Porque, por exemplo, o Brasil até hoje não se tem uma indústria cinematográfica consolidada no sentido semelhante a Hollywood. A gente tem uma indústria, sim, né, brasileira, mas muito peculiar e muito específica e diferenciada. A gente não tem grandes estúdios no Brasil, infelizmente, mas a nossa busca é essa. Então, o cinema americano ele vem trazer essa questão do mainstream, né? Essa questão da organização, essa questão de colocar como uma empresa, uma potência que é Hollywood. Então ela vem para contribuir, para fazer com que o mercado cinematográfico seja consolidado. Né? Alguns países ainda estavam, né, tateando uma questão, até hoje, né, tateando aí uma questão de mercado, de indústria, e os Estados Unidos na década de 20 já estava se organizando. Né? Eles são muito, né, isso é do americano mesmo. Né? Ele é muito organizado, ele já pensa aquilo como um produto mercadológico, e aí eles já vão pensando nessa questão, né, de organizar essa nova arte para que ela seja rentável. Né? Então, o americano ele traz essa concepção mercadológica assim que ele, né, ele vai buscando aquilo de uma rapidez grande e consegue, e a indústria é a maior do mundo, né, no sentido né, tudo bem que a Índia tem a Bollywood também está muito organizada, né, a Coreia está vindo agora com toda força também. Então existem países que têm uma indústria diferente, logicamente, de Hollywood, mas está ali fazendo filmes da sua nacionalidade. Então eu acho que é isso que a gente tem que buscar, né? Um aumento de produções nacionais, no caso nosso, brasileiro. Sim, qualquer obra, né? Eu acho que seja um livro, uma história, um romance, um conto, um filme, você tem que ter cuidado, porque você está mexendo com emoções, né? Então, no momento que você não tem esse cuidado, você pode ser perigoso. Né? Ou você é perigoso pela sua inexperiência, ou você é perigoso porque você quer ser perigoso. Né? Porque você faz parte daquela ideologia. Você tem que deixar aberto a obra de arte para que a pessoa consuma e ela faça suas leituras, e não você induzir a pessoa a pensar daquela maneira. É perigoso, e a gente tem grandes cineastas. Leni Riefenstahl, por exemplo, ela é condenada até hoje porque ela era cineasta dos Jogos Olímpicos da era hitlerista. Né? E ela fez um filme belíssimo. O filme, você vê as qualidades técnicas nesse filme, você vê a qualidade de linguagem nesse filme, né? Principalmente o filme das Olimpíadas. Ela fez outros filmes com essa temática mais hitlerista, assim. Ela foi contratada e ela fez. Não vou condenar ou não condenar, eu acho que é uma questão ali que a gente não está lá naquele momento para identificar qual era a emoção ou não. Tem gente que condena totalmente. Mas a gente tem que ter, eu acho que o que a gente tem que saber é que a gente tem na mão uma arma do bem. A gente tem que pensar que tem uma arma do bem na mão e não uma arma do mal. E eu falo do celular, por exemplo, de uma câmera. Né? Você tem ali uma arma que ela pode ser feita, ela pode trazer coisas muito boas, ela pode contar histórias interessantes, ela pode trazer grandes reflexões, ela pode trazer grandes revoluções. Agora, no momento que você usa para um objetivo de catequizar a pessoa para o bem ou para o mal, ela está errada. Ela tem que deixar que o espectador tome ou reflita de uma maneira única e própria. E eu faço a minha leitura daquilo. Né? Eu não posso ser induzido, mas é perigoso. Né? Existem histórias bem fortes em que colocavam no fotograma a suástica
Então, quando você vê, você nem vê, porque são 24 quadros por segundo. No momento que passa 24 quadros e um quadro não faz parte ali, você não nota, mas pode ficar no seu subconsciente, né? E você imagina, você vê uma suástica e quando você olhar ela depois na rua, você pode se interessar por ela e você nem sabe por quê. Porque você teve ela indo para o seu subconsciente durante aquele determinado filme. Isso é muito grave, né? Então essas coisas são muito poderosas e perigosas. Você tem mesmo na mão um objeto que você pode trazer para o bem ou para o mal. Mas eu acho que o cinema indo para o mal não é cinema, aí já é uma outra questão. Aí já é uma questão ideológica, né, panfletária, que eu não concordo. Eu acho que o cinema traz discussões e não induções. Sim, né? Eu acho que o cinema é arte, né? Então, no momento em que você produz aquele filme, né? Aquela história, você está ali antes tecendo todo um estudo aprofundado, né? Porque quando você faz um filme, você tem que estudar muito. Para você colocar um personagem na tela, você tem que saber quem é esse personagem, da onde ele veio, estudar a história pregressa, mesmo que não apareça no filme, você como escritor, roteirista, diretor, você tem que saber quem é aquele personagem. Então você vai urdindo, vamos dizer assim, né, por trás toda a concepção para depois ficar mais sólida na hora que você colocar na tela. Porque você como espectador tem que olhar aquele personagem e acreditar naquela história. Então eu tenho que acreditar onde ele mora, então a direção de arte tem que ser incrível. Não estou falando incrível no sentido de ser suntuoso, mas sim muito dentro do personagem, né? A direção de arte está ali, está compondo o personagem também. Às vezes a direção de arte é um personagem também, né? Às vezes tem um hotel White Lotus, por exemplo, né, que está fazendo sucesso e agora parece que a terceira temporada aí. O personagem é um hotel, né, também é um personagem. Então, a gente tem que construir, né, e fazer uma concepção artística dentro do roteiro. O roteiro é fundamental, a direção de arte é fundamental, o som é fundamental, a montagem é fundamental, então a direção, a produção. Então tudo isso vai fazer com que aquela obra ela se torne artística, porque tem um monte de gente por trás estudando aquilo aprofundadamente, né? Discutindo com o fotógrafo, com o diretor de arte, onde nós queremos chegar com aquela história. O que é que a gente está trazendo de novo naquela história? O que é que a gente está trazendo de diferente naquela história? Porque as histórias todas já foram contadas na Bíblia. Traição, morte, amor, sexo, está tudo ali na Bíblia. Então, as histórias podem ser semelhantes, mas não são iguais, porque cada um tem um sentimento diferente, cada um coloca um ponto de vista diferente. Então eu acho que, claro que você fazer essa obra acontecer e virar um filme reflexivo, um filme contestador, um filme revolucionário, um filme que vai te trazer pensar, é uma arte difícil, porque são várias cabeças pensantes por trás que são diferentes. Mas que tem que entrar num consenso na questão da história, né? Como se contar essa história de uma maneira que ela seja única, né? E artística. Né? É isso que eu falei, né? A sétima arte ela vai unir as outras artes, né? Ela traz todas as outras artes juntas, né? Porque o cinema é teatro, porque você tem que ter uma encenação. O cinema é fotografia, porque você tem a película, tem o digital e tem a imagem, né? O cinema é música, você tem lá a trilha sonora, né? O cinema é tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, né? Que é esse filme maravilhoso. Porque ele vai unindo todas as artes, né? Tem a escultura,
onde você coloca o cenário como um objeto de repente, né? Ou uma obra ali também. Então você vai unindo tudo isso para compor o cinema. A gente tem outras obras, né? Consideradas artísticas, né? Depois do cinema, tem outros movimentos depois do cinema, mas o cinema pode agrupar todos os movimentos, né? E colocar numa história. Então é isso que faz a beleza, né, do cinema. É essa junção de artes numa só. E isso faz com que você tenha viagens, sabe, internas e externas maravilhosas. Assim. Isso é um pouco polêmico, assim, mas se a gente for na parte mais técnica, assim, né, um curta-metragem ele pode ir até 30 minutos, por exemplo, né, que eu já acho muito. Eu acho que um curta com 20 minutos, 10 minutos é suficiente. O média, que a gente quase não vê mais média-metragem, vai até 40 minutos. E a partir de 50 minutos você pode considerar um longa-metragem. Eu lembro que tem um filme da Tata Amaral que chama... qual é o filme dela? Eu acho que é o primeiro longa dela. O primeiro longa dela, ele tinha menos que 50 minutos. Aí eles fizeram um prólogo, que era um prólogo onde a câmera passeava pela cidade de São Paulo, chegando até o bairro da onde acontece o filme. Né? É Um Céu de Estrelas, o nome do filme, que é maravilhoso, da Tata Amaral. E depois começava a história daquela manicure, né, que tanto quer ganha um prêmio e ela vai morar fora do Brasil, vai querer morar fora, mas o namorado não quer deixar que ela vá sozinha. Então, isso porque o filme não poderia estrear como longa, porque ele tinha menos de 50 minutos. Né? Então, a gente considera já atualmente 50, 60 minutos um longa-metragem. Né? E média-metragem a gente pouco tem, porque você não tem muito onde exibir média-metragem, né? Porque você exibe curta-metragem em programas de TV que você tem curtas, vários curtas, ou então você exibe um longa. Mas médias são poucos, que é de 40 minutos, mesmo porque um programa de TV tem que ter 52 minutos, né? Para ter vários blocos e ser um programa de 1 hora e meia. Então, porque você tem os intervalos, né? E tem as propagandas comerciais. Mas média quase não existe mais, não existe festival de média, por exemplo. Né? Então, você tem festival de curtas-metragens, festival de longa. Então, o média-metragem meio que foi morrendo, que nem a película. Né? Ele é uma minutagem que não se faz muito mais. Teve uma necessidade de criar essas condições, esse processo de definir o que é curto, o que é médio, o que é... Porque se exibia muito curta-metragens... O cinema começa como curta, né? Ele começa com histórias pequenas, depois essas histórias vão crescendo, né? Então ele tem o curto, o média e o longo. O média foi feito muito para documentários, né, que não eram um longa necessariamente, e era muito tempo para ser curta-metragem. Então acabou se criando o média-metragem, né? Mas aquilo que eu falei, quer dizer, ele vai desaparecendo porque não tem como exibir um média-metragem comercialmente, por exemplo. Né? De você exibir um cinema. E o curta ele pode passar antes do longa. Um média não dá para passar antes de um longa, porque aí o filme fica muito longo. Né? Então existem projetos em que curta-metragem, inclusive agora vai estrear um filme, que o curta Fantasma Neon vai estar junto, então eles vão lançar os dois filmes, na realidade lançar o longa com o curta antes. E aí isso é a possibilidade, não cansa o espectador. Se a gente passa um média e um longa, é muito cansativo, porque não é a mesma história, né? Porque se fosse a mesma história, a gente sabe que tem filmes de 3 horas, 4 horas aí, mas não é, mas você está acompanhando um raciocínio ali de uma narrativa única, né? No momento que você coloca 2 filmes diferentes, já complica. Então, comercialmente, o média foi perdendo a importância dele, né? E aí ficamos só com curta-metragem e longa-metragem. Não, o celular é um instrumento muito bom.
O celular, eu fui programador 28 anos do Espaço Itaú de Cinema. Então, assim, a gente passou lá o primeiro filme feito em celular, todo feito em celular, chamado Tangerine. Ele foi filmado inteiramente no celular, inclusive na FAAP, né, que eu dou aula também e sou coordenador do curso, a gente já tem uma disciplina no primeiro semestre para os alunos fazerem um filme em celular, né? Porque você tem, aí eu só brinco com eles assim, que eles têm que usar aquela arma para o bem e não para o mal. Então, o celular ele é importantíssimo, porque, e o que é mais importante é que surgiram profissões por causa do celular, né? Influencer, pessoas que têm né? Você pode colocar os seus sentimentos, o seu conhecimento nas redes sociais, então isso acaba, né, gerando até mais imagens, né? Mais possibilidades de imagem. Então você tem que fazer conteúdo para celular. E você pode fazer um filme no celular, né, tranquilamente. Existem celulares muito poderosos, né, que com bom som, com vários tipos de enquadramento, cada dia está mais sofisticado. E a tendência vai ser essa mesmo, né? Então o celular ele tem grande possibilidade de trazer muita discussão para o lado do bom, do bem, né? Você faz um filme no celular, você pode... O que eu acho o cinema, a questão ficou mais barata por causa do celular, ele barateou, mas ele também banalizou. Ou seja, todo mundo tem um celular na mão e todo mundo acha que é cineasta. Então, você democratiza, eu acho, a questão, mas você tem que ter um mínimo de conhecimento também da técnica e um mínimo de conhecimento, né, o que você realmente vai trazer que é importante para uma discussão. Porque a facilidade do celular ele pode banalizar o tema que você está trazendo, porque você não tem conhecimento, porque você não tem técnica, ou até pode não ter a técnica, mas você está trazendo uma discussão interessante. Eu acho que a gente só tem que saber o que eu estou discutindo. É importante para a sociedade? Né? É importante para o outro? É importante para o indivíduo? Eu estou trazendo uma questão para ser discutida, né, de maneira ampla. Então eu acho que a gente só tem que tomar um cuidado e não banalizar essa potência que é o celular. Eu acho que com a facilidade da captação, com a facilidade da montagem, você monta o filme no próprio celular. E na facilidade de exibição, se você tem um local onde exibir, isso é democracia, né? Você vai lá, exibe, discute, né? E o que eu acho é que o governo devia investir mais nas questões da periferia, ou seja, colocar na mão de jovens, né, celulares ou então algum tipo de câmera, ou fazer com uma comunidade, uma organização em que eles possam expressar, né, a sua arte através da imagem. Eu acho que isso tem que ser mais difundido, né, porque você vê obras belíssimas, eu conheço alguns trabalhos pontuais na periferia, bem pontuais, que são obras-primas, assim, né. O Festival Internacional de Curtas-Metragens aqui em São Paulo, eles fazem um trabalho fundamental, né, de levar para a periferia, fazer workshops na periferia, mostrar para as pessoas que moram, que não têm recursos, que eles têm potenciais. Então eu acho que essa questão ela tem que ser muito discutida. Eu acho que com a volta do Ministério da Cultura, né, eu estou vislumbrando um momento mais interessante novamente para a arte, né, para a classe, para a cultura, para a classe artística. Então eu acho que se esses projetos, né, que são pequenos, mas são bem formiguinha, eles trazem um resultado muito potente. Sim, eu acho que é aquilo, né? A gente teve um governo complexo, né, há 4 anos atrás, e a gente a Ancine é criada em 2001, e a Ancine vai não só fomentar, mas vai regulamentar e vai formar público, né?
E vai trazer algumas leis de incentivo que ajudam a pessoas que não têm, às vezes, né, possibilidades de realizar uma obra cinematográfica. Então, eu acho que eu não estou falando que o Estado tem que ser o pai, né, ou o patrocinador, não é isso. Eu estou falando que tem que existir, paralelo às grandes produções, leis de incentivo para pequenas produções, de gênero, de raça, enfim, de religião, tudo. Né? Eu acho que tem que ser democrático. Por isso, a facilidade, é muito mais fácil eu ter a oportunidade de morar num lugar não privilegiado, fazer um projeto, passar e tentar fazer um filme, do que eu sair de onde eu estou e correr e for batalhar junto com o grande centro. Porque o grande centro ele já está, vamos dizer, viciado, talvez, né? Ou você ainda não fez nenhum trabalho para ser reconhecido. É muito difícil, né? Como é que a gente começa, né? Por que me pedem tanta coisa se eu não consegui nem ainda fazer uma faculdade? Né? Quer dizer, é tudo muito difícil. E eu acho que no momento que você tem um projeto interessante, que discute um assunto interessante, que vai trazer uma reflexão, fica mais fácil você conseguir fazer um filme, porque você tem apoios de empresas, essas empresas podem descontar do imposto de renda, então existem vários mecanismos que podem facilitar a vinda daquela pessoa não privilegiada para o meio artístico, né? Porque ele tem interesse, ele tem talento, ele tem vontade e falta oportunidade. Então eu acho que tem que criar oportunidade. E isso cria oportunidade no momento que você lida com leis sérias, né? E que tragam diversidade para o cinema. Olha, tem tanta coisa nessa pergunta aí, que é o seguinte. Primeiro, primeiro é essa coisa da diversidade. Né? Eu acho que a gente tem que ter todos os tipos de filmes. Segundo, você falou na questão técnica. Técnica, a gente tem técnica super bem. Eu acho que a gente não perde para ninguém em técnica. Grandes diretores, grandes cenógrafos, grandes diretores de arte, a técnica, que na década de 70 se reclamava muito do som, isso já não existe mais. Então, assim, a técnica o Brasil já tem, tanto que ganha vários festivais fora do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que ter diversidade em assuntos, isso sim, em gêneros, isso sim. Existem filmes que têm roteiros incríveis, mas não chegam até a grande população porque ele é um filme independente. Então, assim, quando a gente fala, os filmes argentinos são incríveis, são roteiros finíssimos, né? Mas a população brasileira se acostumou com o cinema argentino. Mas ela não vai ver filme independente brasileiro. Ela gosta do filme argentino, que é independente. Mas ela não necessariamente arrisca ver um filme brasileiro independente. Ela quer garantir o seu ingresso, vamos dizer assim. Então ela vai ver um filme que ela acha que é interessante, uma comédia, que ela vai se rasgar de rir, etc. Então, eu acho que assim, a gente tem grandes roteiristas aqui no Brasil, eu conheço vários, né? Histórias incríveis que pouca gente vê. O problema é que as pessoas não veem. E não arriscam ver. Aí a gente vem, para você ter uma ideia, em 2019, a gente tinha 24% de market share nos cinemas. Ou seja 24% dos filmes todos que passavam no cinema eram brasileiros. Então você vê que houve um crescimento absurdo. A gente fazia, uma época, 2 filmes da década de 80 por ano. A gente faz agora quase 200 filmes por ano. Então, a gente tem produção. O que a gente não tem é exibição toda. Ou a exibição é muito... Como o mercado é muito cruel, o filme fica pouco tempo em cartaz e não dá oportunidade para outra pessoa ver. Ou você chamar um amigo seu que não necessariamente é da área cultural, é um médico, e ele arrisca. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte:
Se você leva seu pai para ver um filme brasileiro e ele não gosta, ele vai passar 10 anos para ver outro. Se você leva o seu pai para ver um filme americano, ele não gosta, ele vê outro. Ele não gosta, ele vê outro. Ele não gosta, ele vê outro, ele vê outro. Porque ele acha que uma hora o filme americano vai lá pegar ele. Você entende? Quer dizer, ele vai entender. A gente primeiro tem que acabar com esse preconceito de que cinema brasileiro é ruim. Primeiro, né? A gente tem que parar com esse preconceito de que cinema brasileiro é só pobreza, porque muita gente fala isso. Então, assim, não, é também isso. Né? Eu acho, por isso que eu falo da diversidade. Quanto mais temas a gente tiver para discutir, mais as pessoas podem abrir espaço e arriscar mais. Quem é que domina as grandes produções brasileiras? É a Globo Filmes. Então a Globo Filmes entra como... Porque a Globo Filmes, eu sempre brinco que é uma entidade que paira no ar, porque ela não é nem distribuidora, nem exibidora e nem produtora. Mas ela entra com um poderio muito grande que é a mídia. Né? Então a mídia é dominada, né, por ela. Então o que acontece? A própria Globo, ela proíbe que não sei agora, que agora está mudando também, ela está botando muita gente... despedindo muitos atores e tal, ela também está em crise, mas até certo momento ela não deixava que atores da Globo atuassem em outras produções que não fosse da Globo Filmes. Então isso já é um problema. Né? Outro problema é justamente aquilo que eu falei, ou seja, se você aposta no certo, qual é o certo para as grandes exibidoras? Comédia, ou então filmes como Minha Mãe é uma Peça 2, filmes como Carandiru, né? Filmes grandes, né? Blockbusters brasileiros, que eles apostam, são coprodutores, às vezes as distribuidoras, eles apostam que esse filme pode dar público, então eles arriscam nesses filmes. Eles não vão arriscar no documentário. Eles não, porque o montante de dinheiro que é colocado não compensa eu exibir um filme independente, né? Eu produzir um filme independente, porque eu estou colocando muito dinheiro ali, então eu tenho que fazer algo grandioso para trazer um retorno que é capitalismo, né? Não tem jeito. Então a gente vê isso também no cinema. Então assim, quando você fala a maioria dos filmes brasileiros são feitos por atores da Globo e que personagens que não combinam com aquele ator... por quê? Porque eles não dão espaço para os outros. Não é que não existe filmes... A gente tem 200 filmes feitos no Brasil. Você vê quantos? 4, 5. Desses 5 são comédias. Você entende? Quer dizer, não é que a gente não tenha diversidade e não é que a gente não tenha número suficiente de filme brasileiro. O que a gente não tem é quem exiba isso. Ao não exibir, eu não conheço. Né? Se não vou exibir, eu não sei que existe aquele filme. Eu sei que existem os filmes que têm dinheiro por trás, porque eles têm anúncio na TV, porque eles têm anúncio no celular. Agora, um filme independente, ele é feito já no suor. E ele não tem, às vezes, dinheiro para divulgar. Tem um pequeno número de divulgação, e você sabe que mídia é cara. Então, assim, para eu anunciar no horário nobre de uma novela na Globo, eu tenho que pagar no mínimo 1 milhão. 1 milhão eu faço um filme independente. Você entende a proporção das coisas aí? Então, a sua fala é coerente no sentido de que você não vê outros filmes porque a própria exibição não exibe. Porque se exibisse, você ia conhecer os filmes. E aí você poderia falar, olha, eu prefiro ver esse filme do que esse, porque esse funciona... Porque também as pessoas vão no que é mais palatável, né? Então, você fazer uma comédia, para a grande maioria... O que as pessoas querem? Porque assim, também tem a questão de que o cinema é entretenimento. É entretenimento. Eu adoro ver um filme pipoca, comendo um balde de pipoca, um guaraná do lado, e eu saio dali e já esqueci o filme. Tudo bem, mas a gente precisa disso. Mas eu também gosto de ver um filme de 3 horas, que seja iraniano, trazendo uma temática difícil.
né? Aí as pessoas não querem muito isso também, né? Eles não querem sofrer, eles querem se divertir. Então, também tem a ala dos espectadores que querem entretenimento. Então, comédia, na boa, eu vou. Quando é um filme mais denso, já sofro demais porque eu quero sofrer na tela. Então, eu acho que tem várias questões aí na sua fala que você não está errado, mas a gente tem que refletir assim, por que então eu só conheço esses filmes? Cadê o restante desses 200 filmes que são feitos no Brasil, mais ou menos? Onde eles estão sendo exibidos? Às vezes eles vão direto para o streaming, né? Às vezes eles vão direto para o DVD. Eles não passam na tela grande porque não tem público para isso, e o exibidor e o próprio distribuidor não quer arriscar. Ele prefere vender para fora. Por exemplo, o documentário brasileiro vende muito para a Europa. Muito. Porque as pessoas querem conhecer a nossa cultura, como a gente quer conhecer a deles. Mas o brasileiro não vai ver documentário brasileiro. Mas se passar na TV, ele até arrisca de assistir. Então eu acho que são várias questões aí, entende? Quer dizer, tem um domínio das grandes produções, nas exibições, nas salas de cinema, porque dá garantia de público. Agora, existem pouquíssimas produções independentes, com pouco dinheiro para divulgação, então tudo fica difícil. No momento que você não tem dinheiro para divulgar seu filme, quem é que vai saber que seu filme estreou para ir para lá ver? Né? Quer dizer, você precisa de anúncio, você precisa de ser falado, de ser ouvido, de levar as pessoas para entrevistas. E se você vai ver, as grandes entrevistas nos grandes programas são de grandes filmes. Né? Porque tem essa penetração no fantástico, tem a penetração nos grandes programas de televisão de domingo à noite, tem penetração nos grandes programas de entrevista importantes das televisões, porque traz um tomar lá da cá, é a questão, né? Eu te levo, mas eu vou ter audiência porque eu estou falando de um filme que vai levar o espectador para o cinema. Se eu levo um documentário, quantos documentários você viu sendo entrevistado? E são documentários que ganham prêmios no mundo inteiro. Então eu acho que o que a gente tem que acabar, primeiro, é com preconceito contra o cinema brasileiro, e paralelo a isso, trabalhar nas escolas do cinema brasileiro, de boa qualidade, né? E fazer com que tenha diversidade na exibição, que não sejam só filmes blockbusters sendo exibidos nas salas de cinema.